Bom dia. Hebreus 3, a partir do versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Estamos falando desta carta, que é extremamente importante e maravilhosa. Nos ensina, nos mostra quem é Jesus. E o porquê que nós vivemos nele. Por que não vivemos na lei, mas sim na graça? Meditando que nós iremos entender. Depois, claro, iremos meditar nas cartas também de Paulo, ali, por exemplo, ao Romano, onde ele explica com muita propriedade exatamente o porquê vivemos em Cristo e não em Moisés. Sendo assim, versículo 1 do capítulo 3, sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Então, olha bem, as cartas de Hebreus está falando, dirigindo-se aos cristãos. Quando fala aqui sendo aos santos irmãos, santos é porque procuramos viver em santidade. Esse santo aqui é disso. Você procura viver em santidade, não está no pecado, mas viver em conformidade com a palavra de Deus. É exatamente assim que nós temos que ser santos. Então nós somos irmãos, né? Ele fala, nós somos que participantes da convocação celestial. Fomos convocados. Porque eu sempre lembro, se nós estamos hoje na presença do Senhor, é porque nós fomos convocados por Ele. Fomos chamados. E o que é importante, que nós atendemos esse chamado. Nós obedecemos. Por isso que estamos hoje na presença do Senhor. Por isso que nós esmurramos o nosso corpo, a nossa carne, para vivermos em santidade, para vivermos em conformidade com a palavra de Deus. Por este motivo. Então, aqueles que são convocados e não acatam, o Senhor descarta, porque eles vão para a morte. Então todo mundo é chamado? Não é porque a pessoa se auto-intitula evangélico, crente, porque algum dia levantou a mão falando que aceitava Jesus, que verdadeiramente ele é cristão. Tá? Considerai com toda atenção o apóstolo sacerdote que declaramos, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Assim como todo mundo no passado viu a fidelidade, né, de Moisés obedecendo ao Senhor. Jesus Moisés foi fiel para de Deus. Jesus foi fiel o tempo todo àquele que convocou. Quem tinha convocado? Quem o tinha constituído? Jesus, Deus Pai. Ele foi fiel o tempo todo, até a morte em cruz. Falamos sobre isso ontem. Versículo 3 fala: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Jesus é muito mais honrado, ele é muito mais superior a Moisés. Você vê que ele dá um exemplo. Assim, quem constrói uma casa, muito mais honrado, tem honra e glória do que a casa, que ele construiu a casa. Então, Jesus, também da mesma maneira, tem muito mais honra. Porque ele é sua casa, morada.
dele. Então, toda honra pertence ao Senhor, toda glória pertence. Tudo pertence ao Senhor. O versículo 4 fala: porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Alguma casa, quem construiu? Alguma pessoa construiu. Ou é engenheiro, arquiteto, pedreiro, é mestre de obra, encarregado, enfim. Pessoas construíram. Mas o construtor supremo de tudo é Deus. Porque é bem da verdade, hoje um construtor, você pode ter uma decisão para eu vou contratar alguém para construir minha casa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter a permissão, a vontade do Senhor. Porque se Deus não permitir, se não for a vontade dele, essa obra não vai acontecer. Deus é o construtor de tudo, absolutamente tudo. Desde o mundo, desde o início, nós vemos tudo ao Senhor. Sem ele nada acontece. Nada. Eu vejo as pessoas falando: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não fizemos nada, quem fez foi o Senhor. Pessoas vêm falar: não, pastor, só construí igreja. Não construí nada, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Eu não nego que, quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico, sinceramente, eu me sinto mal quando eu leio ali onde Salomão falando, até mesmo Davi várias vezes: não, esta casa que eu construí para o Senhor. Sinceramente, aquilo me dá uma certa angústia. Quem construiu tudo é Deus. Não importa o que eu faça, o que eu deixo de fazer, tudo é o Senhor. Tudo. As pessoas falam: pastor, o senhor fez isso, fez aquilo. Não fiz não. Se Deus não fizer, sem ele eu nada consigo, sem ele eu nada posso. Ele é tudo, ele que mantém, ele que alimenta, ele que sustenta. Versículo 5 fala: Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Ele foi fiel. Moisés foi leal como servo na casa de Deus. Cuidou daquele povo, nós vimos a rebeldia daquele povo, vimos tudo aquilo. A luta que ele teve com aquele povo rebelde, que se levantava contra ele, queriam apedrejá-lo, desobedecia. Inclusive seu próprio irmão, Arão, que era um sacerdote, também juntou-se com o povo. Mas Moisés permaneceu fiel. Moisés permaneceu fiel até o final, não em prol de ganhar dinheiro, qualquer coisa, porque ele também não tinha nada. Ele só procurava obedecer. Ele só procurava viver a palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus tinha determinado. Porque quando Deus o chamou, Deus o escolheu. A bem da verdade, ele já tinha sido escolhido. Antes do nascimento ele não sabia. Porque quando ele nasceu, Deus já o protegeu. Enquanto todas as crianças, por ordem de Faraó, todas as crianças do sexo masculino tinham que ser mortas, deixar ficar só as mulheres, a mãe dele conseguiu proteger durante um determinado tempo. Depois o colocou lá numa espécie de balaio, soltou na beira do rio, mas o cuidado de Deus conduziu para que a filha, a princesa, a filha de Faraó, ouvisse e mandasse pegar a criança, onde a própria Miriam estava ali, irmã dele estava ali perto. Também Deus providenciou para que Miriam sugerisse arrumar uma ama de leite
para a filha de Faraó, porque uma criança precisava amamentar, precisava de uma ama de leite. E foi excluir exatamente a mãe dele. Ou seja, ele recebeu os cuidados, apesar de estar sob a proteção, cuidado de Faraó, mas ele estava na casa da mãe, porque ficou na casa da mãe, a mãe que o amamentou e tudo mais. Proteção. E Deus permitiu que ele conhecesse, que ele aprendesse também o outro lado, aquele lado lá da idolatria dos egípcios. Enquanto o Senhor estava o capacitando para a obra que ele iria fazer. Quando ele desobedeceu, o Senhor agiu por impulso e matou um egípcio. Aquilo ali foi considerado assassinato, porque não tinha ordem de Deus, nada disso. Prova tal, depois que ele morreu, o diabo queria o corpo dele. Inclusive, ele fala que pelejou, você encontra lá no livro, na carta de Judas, né? O penúltimo livro da Bíblia. O diabo pelejou com o anjo porque queria o corpo de Moisés. Por que queria? Por causa que Moisés tinha sido um assassino, tinha assassinado. Quem? Aquele egípcio. E olha que Moisés conduziu inúmeras batalhas e guerras. Muita gente morreu, mas não foi considerado morte, homicídio daquelas pessoas, porque era ordem de Deus, mas aquele egípcio não. Por isso também, Deus o fez com que ele ficasse 40 anos lá no deserto, onde ele casou, arrumou filhos, mas Deus estava ali cuidando dele. Então depois de lá Deus o chama e manda ele tirar os pés ali, quando aparece numa fogueira ali, ou mata os consumir, falou, não, tira os pés de calçado. Quando quer dizer que a terra é santa, quer dizer da seguinte forma, você tem que tirar toda a carnalidade, tirar tudo que não presta a partir de agora. Porque você fez bobagem, você matou. Tira o chinelo, sandália do pé, a terra que piso é santa. Reconheceu, a partir dele foi obediente ao Senhor. Também em toda a obra de Deus. Perfeito mesmo? Só Jesus. Moisés não foi perfeito. E ele mesmo dava testemunho da revelação dele do futuro, do que haveria de ser. De Jesus que viria, como ele falava que Deus iria enviar o Messias. Aí no versículo 6, diz assim, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. Ele é fiel como filho. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé, perseverança, coragem e esperança, da qual nos gloriamos. Esta casa do Senhor somos nós. Se nós vivermos na fé, vivermos na prática do Evangelho. Se nós não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Se nós não fizermos a vontade da nossa carne, não atender às nossas emoções, mas viver de acordo com a palavra do Senhor, nós mantivermos fiel ao Senhor, aí sim. Então, ele, Cristo, no entanto, ele é fiel como filho sobre a casa de Deus, essa casa que somos nós. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé, perseverança, coragem e a esperança do qual nos gloriamos. Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 6. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 7. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.